Porque, assim, você já é dessa área, né, cinematográfica, mas aqui, o que te, assim, motivou aí para esse tema, assim, essa temática? Entendi. Vamos lá. Desculpa, só tô saindo do WhatsApp aqui para não ficar aquele barulhinho Que atrapalha. que atrapalha. O documentário, ele nasce de uma pulsão muito pessoal, assim. Eu, enquanto adolescente, jovem, início da minha vida adulta, até já a me estabelecer como adulto ali, 30 e poucos anos, durante esse período inteiro eu vivia um pânico, um medo irracional de ter AIDS, né? Hoje em dia, mais para frente, ao desenrolar da nossa conversa, você vai me ver falando com uma linguagem super articulada sobre HIV e AIDS, né? Mas na época era AIDS, eu tinha medo de ter AIDS. E isso se dava pelo simples fato de eu me entender gay. Era como se fosse uma sentença, né? Eu, desde pequeno, via através da televisão, ouvia através da minha família que gays pegavam AIDS e morriam de AIDS, né? Ou depois gays pegavam AIDS e viviam uma vida horrível, né? Com um tratamento horrível. Então era essa certeza quase que inconsciente, com certeza irracional. Então eu decidi pesquisar esse tema, eu decidi me aprofundar e utilizar o meu trabalho que eu, né, sabia fazer, né, para tentar entender o porquê tamanha irracionalidade. Mas o que eu sempre friso quando me fazem essa pergunta e eu dou essa resposta é que rapidamente, logo nos primeiros momentos da pesquisa, eu percebi que, apesar de legítimo, né, é legítimo eu sentir tanto medo, né? É uma construção social que me colocou nesse cenário, né? É a gente fala muito, isso eu acho muito legal, Nitsa, do machismo, da gordofobia, do racismo. A gente encontrou nomes, né, durante a história para identificar ações, movimentos preconceituosos, estigmatizantes, discriminatórios. Existe uma palavra também para falar isso sobre o HIV. E é importante que ela tenha sido criada, porque a partir do momento que ela existe, a gente consegue dar nome a esses preconceitos, estigmas e discriminações, que é a sorofobia. Então, eu cresci num mundo sorofóbico, né? E estava sendo sorofóbico com os outros e comigo mesmo, né? Mas o legal é que nas primeiras semanas da pesquisa eu percebi que, apesar de legítimo, isso era um grão de areia, né, perto de todas as questões que envolvem o HIV. Quando hoje a gente sabe que morrem, né, aproximadamente 11 mil pessoas em decorrência da AIDS todos os anos, algo que não precisava mais acontecer, né, já que a gente tem medicação universal para todos, gratuito, já que a gente tem um avanço tecnológico que permite a pessoa que vive com HIV ter uma vida saudável, ter uma vida plena. Mesmo que a gente saiba de tudo isso, ainda morrem 11 mil pessoas por ano no Brasil, ao menos. Ao menos porque os números são subnotificados. Então, esse número, com certeza, é bem maior. Quando a gente entende que quem morre mais são os negros, os periféricos, a gente vê que o buraco é bem mais embaixo,
né? Então, o filme nasce de algo muito pessoal, né? É muito individual, legítimo, mas muito grande para mim, mas muito pequeno quando eu olho a sociedade como um todo. Verdade. E assim, o que que você acha que ajudaria, né, pelo menos assim, não sei, a reduzir esse estigma, né, criado pela sociedade com as pessoas que vivem com HIV e AIDS? Duas coisas. Primeiro, a gente fala muito que o Brasil ele é um país que tem uma política pública para o HIV e para a AIDS excepcional. É verdade, mas é uma meia-verdade. É verdade porque essa política pública é excepcional no que tange a distribuição de medicamentos para as pessoas que vivem com HIV. O Brasil distribui gratuitamente para qualquer pessoa que viva no Brasil, que esteja no Brasil, um medicamento gratuito para HIV. E o melhor ou um dos melhores medicamentos disponíveis no mercado hoje. Então, palmas para a política brasileira. Realmente isso é excepcional. Porém, quando a gente fala em ações de conscientização, ações versadas com esse objetivo de eliminar estigma, combater preconceitos e discriminações, a nossa política ela é muito ruim. E quando a gente fala do segundo ponto que eu vou trazer aqui para responder sua pergunta, de educação sexual, a nossa política é muito ruim. Então, eu acho que as duas formas da gente avançar contra estigma e preconceito é organizando campanhas e ações, né, que partam do poder público, né, dos órgãos responsáveis, no sentido de repensar junto com a sociedade esse estigma, esse preconceito, que não faz mais sentido que ele exista, porque tudo mudou, né? Mesmo quando as pessoas morriam, estigma e preconceito nunca é bem-vindo. Mas agora que tecnicamente a medicina evoluiu e viver com HIV hoje do ponto de vista técnico é simples, né? Não era para ver mais estigma e preconceito. E segundo, enquanto a gente não encarar, enquanto a gente não colocar o dedo na ferida e pensar uma política de educação sexual ampla, que vá para além de falar para o aluno o que é HIV, gonorreia, clamídia e sífilis, que faça os alunos pensarem a sexualidade, né? Porque a gente tem que entender que as pessoas hoje elas têm acesso, os jovens têm acesso ao sexo através principalmente dos canais pornôs. Então, o que a gente constatou na pesquisa e o que a gente vê em várias outras pesquisas é o sexo chega na garotada através dos filmes pornôs, né? WhatsApp, Xvideos, Pornotube, eles vêm. E isso é péssimo se não houver uma mediação. Por quê? Não só por conta das ISTs, não. Imagina, você como jovem, eu tô lá, tô vendo aquilo. O meu ideal do que é sexo passa a ser aquilo que eu tô vendo. Só que quando eu vou para a vida real, a vida real não é um filme pornô, né? Para a maioria das pessoas. Então gera frustração. A gente tem que pensar que a gente tem um espectro muito amplo de sexualidade, que chega até os assexuais, que a gente fala muito pouco dos assexuais. Imagina uma pessoa que não enxerga, né? Enxergar não é a palavra correta, que não tem no sexo, né, o prazer que uma pessoa que é, por exemplo, heterossexual
tenha, ou seja, uma pessoa que não tem no sexo, né, prazer, olhar que aquilo é sexo, ela vai crescer achando que ela é que ela é todo, que ela é toda errada, né? Porque assim, e a gente tem que falar de sexualidade de uma forma ampla para poder mediar. Os jovens vão entrar em contato com o sexo dessa forma. E tem que ter na escola, na família, né? Mas num país como o nosso, em que muitas famílias não estão preparadas para isso, então a escola deveria assumir prioritariamente esse cuidado, dizer para o jovem, falar assim, se você está muito afim de fazer isso que você está vendo no vídeo, primeiro saiba que não é exatamente assim. Depois, saiba as ferramentas que você tem para se prevenir tudo isso. E se você, por acaso, não está afim de fazer isso que você está vendo, tá tudo bem. É normal. Tem pessoas que não estão afim de fazer isso que você está vendo. Você não é o único na face da Terra, tá tudo bem. Então a educação sexual, ela tem que ser ampla. É triste pensar num país que a gente tem hoje, em 2019, porque isso não vai acontecer, né? No nosso país, infelizmente, de hoje, isso não vai acontecer. Mas a gente não pode perder, né, essa noção. Então, até a gente voltar a viver num cenário, numa conjuntura política em que permita a gente colocar o dedo nessa ferida, né, o que a gente pode fazer? Quais são se não uma política pública, como as organizações não governamentais, como, né, os meios de comunicação podem ajudar nesse trabalho. Sim, para fazer só um link com o que você falou, na minha universidade a gente fez um projeto de educação sexual nas escolas, com adolescentes de 13 anos. E é uma realidade, a maioria já tinha assim, iniciado a vida sexual, mas não tinha utilizado preservativo porque não conhecia. Então a gente identificou isso e por isso é muito importante essas atividades na escola. E no seu documentário tem uma parte bem no final que mostra que alguns sites, né, de informações sobre HIV foram fechados, não sei. O que você acha disso? Na verdade, o Ministério da Saúde do atual governo, ele vem fazendo algumas ações que a gente do movimento social tá atento e tenta combater, né? Uma delas foi que a gente tinha antes um departamento de HIV e AIDS, né? Esse departamento ele perdeu o status, o que provoca uma série de fragilidades para o programa, né? Mas para além disso, ao perder o status, ele perdeu o nome de HIV e AIDS. E a gente entende isso como algo complicado, porque inviabiliza ainda mais essa discussão, né? A gente ainda precisa nomear, né, HIV e AIDS. Então a gente vê isso como uma ação de enfraquecimento do programa de AIDS do Brasil. E logo depois eles encerraram o programa. Ele tinha uma rede social, né, onde ele postava diariamente coisas relacionadas a HIV, AIDS, ISTs, autocuidado, tudo isso. O Ministério ele interrompeu as publicações com a desculpa que ele iria direcionar para um único perfil do Ministério da Saúde. E, obviamente, o que a gente vê e acontece antes a gente tinha um lugar que disseminava informações importantes diariamente
constantemente, e agora a gente tem informações filtradas, né? Porque esse governo não fala de um monte de coisa que é importante e com uma frequência mínima. Uma coisa importante de se pensar você sabe qual que é a principal forma de transmissão do HIV? Pelo sexo? Pelo sexo. Por que sexo? Tem vários, né? Anal, oral, tem Então, também o vaginal. sexo oral, até hoje, não existe nenhum estudo que comprove infecção do HIV via sexo anal, né? Então, a gente não pode afirmar que sexo oral não transmite o HIV, mas também não tem nada que comprove que transmita. Isso porque é impossível fazer uma pesquisa onde 5.000 pessoas no mundo passem um período de 3 anos fazendo só sexo oral. Só assim a gente conseguiria comprovar que não transmite. Mas isso é impossível. Agora, a principal forma de transmissão do HIV é o sexo anal. Porque no sexo anal a gente tem maior probabilidade do HIV entrar no organismo, né? Não dá para simplesmente falar sobre use camisinha ou se proteja no sexo, porque tem muito... Quem hoje mais se infecta com HIV são jovens negros gays, né? O gay, ele só tem, quando a gente pensa na penetração, só tem o sexo anal. Os héteros, eles fazem sexo vaginal e sexo anal. Os gays só têm sexo anal. Então, como eu vou falar sobre prevenção se eu não falar sobre sexo anal? Sendo que quem mais precisa, só quando vai fazer penetração, vai praticar o sexo anal. Então, não é só falar de prevenção, eu tenho que falar das coisas. Né? Eu tenho uma história de um jovem que deu um depoimento para o projeto, que falou o seguinte: na escola eu ouvia que tinha que usar camisinha para não engravidar, mas eu transava com um menino. Então, para que eu ia usar camisinha se eu não ia engravidar um menino? Parece loucura para gente que cresceu, que, né, sabe de tudo, mas para os jovens não. Para os jovens a gente tem que esclarecer dúvidas muito, muito, muito primárias. Só que não dá para esclarecer tentando não falar. Tem que esclarecer falando, tem que falar sobre sexo anal. Outra coisa que é um tabu. Você sabe como se transmite a hepatite A? Através do sexo? Não. Através do beijo grego. Você sabe o que é beijo grego? Uhum. Então, se a gente não falar, e muita gente não sabe o que é beijo grego, e faz a prática do mesmo jeito, porque ela conhece como chupar o cu. Se a gente não falar sobre chupar o cu, a gente não vai conseguir dar uma informação muito simples para as pessoas. Com certeza. Hepatite A, a forma da hepatite A, de se prevenir hepatite A é simples. É tomar uma vacina. Se você toma uma vacina, você não se infecta com hepatite A. Só que se a gente não falar sobre o beijo grego, como a pessoa vai entender que ela precisa tomar essa vacina? Verdade. Isso é entre os gays, entre os héteros. Percebe que o buraco é bem mais embaixo? Não é falar por cima, é falar de verdade. Expor, né, o assunto. Expor o assunto. E um assunto natural a todo mundo. Porque do ser humano. A maioria das pessoas fazem, né? A gente sempre tem que lembrar daqueles que não fazem, os assexuais, e ajudá-los a entender que tá tudo bem também, né? Mas temos que falar sobre
o que é natural à nossa existência. Do ser humano, do próprio ser humano. As Exato. relações que acontecem na realidade, né? Porque às vezes as pessoas querem explicar de uma forma meio lúdica, às vezes não funciona na prática, né? É Exato. complicado. E assim, outra pergunta que eu tenho é se assim, depois do documentário que você elaborou, a sua visão de AIDS e HIV mudou ou se ficou igual era antes, se era igual, o que Completamente. mudou assim? Eu era um cara sorofóbico, eu era um cara preconceituoso em relação ao HIV. Mudou completamente, completamente, assim. Eu saio de um extremo em que eu acreditava que quem vivia com HIV estava destinado a ter uma vida horrível, estava destinado a não amar, que é uma coisa que a gente fala pouco, mas quem descobre que vive com vírus acha que não vai poder amar nunca mais, porque Não pode. quem vai querer? Exatamente. Então eu saio desse extremo para hoje dizer de forma muito clara, viver com HIV é simples, tecnicamente é muito simples. Eu acho mais simples um tratamento para HIV do que para diabetes, do que para hipertensão, e o que infelizmente dificulta muito tudo isso é o estigma e preconceito. Na hora que a gente passa a peneira, só fica estigma e preconceito, porque de resto tá tudo resolvido. A Com gente não tem, certeza. a gente não tem a cura ainda, mas temos um tratamento muito eficiente Muito que bom. permite qualquer pessoa ter uma vida plena, saudável. Tem uma pesquisa não, tem um entendimento que uma médica, a doutora Márcia Rachid, conta que eu acho incrível. Vamos pensar em dois jovens da mesma idade, sei lá, dois adultos de 30 anos. Um vive com HIV e o outro não vive, né? Qual você acha que tem a maior expectativa de vida? Depende. Depende de muita coisa. Dos hábitos da pessoa que não tem HIV. Às vezes a pessoa que tem o HIV, ela tem hábitos de vida melhores, né? Tipo assim, de uma alimentação saudável, exercício físico, do que uma pessoa que não tem o HIV. E vai viver bem mais do que a outra pessoa. Exatamente. E para além da alimentação, sabe o que faz com que uma pessoa que viva com HIV tenha uma expectativa de vida maior do que uma pessoa que não viva com HIV? O Porque a quê? partir do momento que você descobre que você vive com HIV, você começa a ter um Cuidado. autocuidado. Você vai no médico, no mínimo de 6 em 6 meses. Você faz uma bateria de exames semestralmente. Qualquer coisinha que apareça, isso mesmo dentro do Sistema Único de Saúde, né? Qualquer coisinha que apareça fora do normal, mesmo que ela não esteja, não tenha a ver com HIV, você descobre rápido. Que jovem de 30 anos hoje tem a prática de fazer um backup de 6 em 6 meses? Não Nenhum. tem. A gente vai começar a pensar nisso lá, sei lá, depois dos 40. Então, a pessoa que vive com HIV, por mais complicado que seja, tomar um remédio todos os dias, né? Hoje em dia menos, mas há pouco tempo atrás, quando o medicamento ainda era um medicamento mais tóxico, vivia com efeitos colaterais. Hoje o medicamento atual promete trazer efeitos colaterais para uma parcela muito pequena da população, muito pequena mesmo, abaixo de 1%, né? Então, mesmo com possíveis adversidades, essa pessoa vai ter uma qualidade de vida, um cuidado com a saúde dela muito maior e vai viver mais, ao contrário do que está gravado aqui, ao contrário do que o estigma deixou gravado, que é você vive com HIV, você vai Tá morta. morto. Então,
é uma construção social muito complexa, é um nó muito difícil de desatar, e isso é responsabilidade de muitas instâncias, de muitas organizações, o governo, e não estou falando do governo atual, né? Os outros governos também erraram muito, né? Acertaram muito e erraram muito. Esse governo, por enquanto, eu tenho visto erros, né? Mas tem a ver com a mídia. A mídia, ela continua falando do HIV como algo muito sério, muito grave. Ao invés de jogar limpo, de falar a verdade, a mídia prefere ainda ir para um tom preconceituoso e discriminatório, achando que isso vai fazer com que as pessoas se protejam. Ou seja, o medo sendo usado como ferramenta de prevenção. Não pode! O medo não pode ser usado como ferramenta de prevenção. Aí tem um exemplo clássico do cigarro. Eu não fumo, eu sou totalmente antitabagista, eu tenho muita dificuldade com cigarro. Agora mesmo, meu companheiro, ele voltou a fumar. Para mim é muito difícil. Ou seja, eu sou um cara que não gosta de cigarro. Mas não pode ter uma foto de uma pessoa entubada, né? Porque é a tentativa de educar através do medo, né? Tinha que ser uma educação, né, eficaz. Tanto é que as pessoas continuam fumando. Aquela foto não faz com que as pessoas parem de fumar. Não faz. Né? É a mesma coisa. Não dá para gente tentar educar as pessoas através do medo. A mídia faz isso até hoje. A sociedade em geral não está aberta para discutir isso. Quando você vai falar sobre HIV com qualquer pessoa, a pessoa fala: melhor usar camisinha, tem que usar camisinha. Pô, hoje a gente tem uma gama de prevenções. A gente pode se prevenir de várias formas. Inclusive, antes, né? Antes, depois, né? Antes era só a camisinha, hoje em dia não. Hoje em dia são várias as formas de se pensar a prevenção. Então, temos problemas em várias esferas, na pública, na mídia, na nossa população em geral. É complicado, a gente tem um desafio muito grande. E você falou do medo, né? E geralmente o medo é quando a gente não conhece algo, né? O medo do desconhecido. A partir do momento que você tem o conhecimento sobre aquilo, você sabe as ferramentas que você pode utilizar, né? Na mesma forma, a prevenção. Muito importante mesmo. E outra pergunta também, assim, se você qual a importância que você vê no papel das ONGs, né? Como, por exemplo, a nossa, né? De propagar nessas informações. Importantíssimo. A história do HIV mostra isso. Foi a sociedade civil organizada, as ONGs que fizeram a pressão necessária para que existisse um programa de AIDS, para que esse assunto fosse recebesse a devida atenção, que durante toda a história continuou pressionando esse programa para que esse programa entregasse o que era necessário na história dos medicamentos, né? Foram as ONGs e a sociedade civil organizada que fizeram um movimento que resultou na licença compulsória. Então, é importantíssimo o papel das ONGs, principalmente em momentos mais obscuros como os que a gente está vivendo, né? Talvez a gente não consiga uma política pública para falar sobre sexualidade nas escolas, mas talvez uma ONG, através de um projeto, consiga encontrar escolas que estejam abertas para discutir isso. Tem tanto o trabalho na prática, que é esse, ir até em loco, ir até a escola,
trabalhar sexualidade, trabalhar estigma, trabalhar preconceito, né, como trabalho de advocacy, que é tentar convencer a esfera pública ou via justiça também, cobrar direitos, cobrar para que as políticas sejam mantidas, ampliadas e melhoradas. Então, eu acho que é fundamental o trabalho que vocês fazem e de que todas as ONGs fazem. Obrigada. Sobre essa licença compulsória, você pode explicar um pouquinho para a gente o que é e qual foi a importância na época, assim, para as pessoas que vivem com HIV e AIDS? Esse assunto é muito complexo. Vou tentar resumir, porque ele é complexo. Na época, existia, a partir de 96, surgiu um tratamento que garantia a vida. Até 96, as pessoas morriam em decorrência da AIDS. Não existia um tratamento. A partir de 96, não é que a gente encontra a cura. A cura até hoje a gente não encontrou. Mas a gente encontrou uma forma, uma combinação de medicamentos que permitia que as pessoas que estavam doentes já, né? Lembrando, uma coisa é ter HIV, outra coisa é ter AIDS. Lembrando disso, os medicamentos permitiam que as pessoas que estavam com AIDS garantissem a vida. Porém, esses medicamentos eram muito caros. Muito, muito caros. Imagina, você como indústria farmacêutica descobrir um medicamento que garante a vida de milhares de pessoas que estavam condenadas a morrer, né? Você tem ali na mão um produto em que você pode aplicar um valor, o valor que você bem entender, porque as pessoas precisam daquilo, né? A gente está falando de comércio, a gente está falando de... Então, foi isso que aconteceu. O medicamento era muito caro. O Brasil, logo no início, conseguiu aprovar uma lei por conta da nossa Constituição, que garante saúde para todos, né? Ali, a gente está falando de SUS também, né? A história do SUS. O Brasil aprovou uma lei que garantia a entrega gratuita dos medicamentos para todos. Só que essa conta, uma hora, começou a não fechar, porque o governo tinha que dar medicamento para todo mundo e esse medicamento era muito caro, né? O governo não estava conseguindo fechar as contas, não estava conseguindo garantir isso. Então, o Brasil optou, na época, por o que a gente chama de licença compulsória. O nome informal é quebra de patente, que é um meio legal garantido na Constituição, em que, se você não consegue negociar com o fabricante de medicamento um preço justo e um preço que possibilite atender a demanda social, você pode quebrar a patente desse medicamento e você pode produzir genéricos dele, né? Por exemplo, estou tentando explicar de uma forma simples. Então, foi isso que aconteceu. O Brasil tentou... isso só aconteceu até hoje uma vez no Brasil, que foi com um medicamento para HIV, o Efavirenz. O Brasil tentou negociar com o fabricante a diminuição do valor de um medicamento que, na época, estava sendo cobrada $1,50 por comprimido aqui no Brasil. $1,50. Porém, em outras partes do mundo, o mesmo medicamento era vendido por 50 centavos de dólar. Então, o Brasil falou, por que aqui é 1,50, em outros lugares é 50 centavos? E aí, o Brasil
começou esse processo de quebra de patente, o laboratório negociou, chegou a $1,10, não quis baixar mais, não acreditou que o Brasil teria coragem de quebrar a patente, mas o governo na época, o governo Lula, bancou, né, porque politicamente isso gera uma série de conflitos, bancou quebrar a patente dos Savirens, e aí o Brasil passou a produzir ou a comprar de outros países que fabricavam o genérico desse medicamento a um preço compatível com o que estava sendo vendido em outras partes do mundo. Entendi, bacana. E, assim, hoje, qual é a sua visão, assim, que define a AIDS e o HIV? A minha visão é de que viver com HIV hoje é simples, tecnicamente é muito simples. O que nos mata hoje, o que nos exclui hoje é o preconceito e o estigma. Ao mesmo tempo, temos 11 mil mortes por ano, muitas pessoas adoecidas em decorrência da AIDS, o que é muito complexo. Então, não dá para ficar só com um discurso do simples, né? Porque as pessoas continuam morrendo. Quem morre mais são os negros, periféricos, né? Então, eu sinto que quando a epidemia se pauperizou, né? Ela deixou de atingir as pessoas mais com maior poder aquisitivo. No começo era isso, as pessoas que pegavam o seu diagnóstico positivo eram pessoas, né, com poder aquisitivo maior no início. Quando essa epidemia passa a atingir a camada mais empobrecida da população e as pessoas com maior poder aquisitivo, que são mais articuladas, conseguem garantir o seu tratamento, conseguem, né, viver bem e saudáveis com HIV, a gente começa a ter um esquecimento, né? Por exemplo, o medicamento do HIV é um medicamento que não pode ser tomado em jejum, né? E a gente fala, que bacana, tem medicamento gratuito para todo mundo. Mas por uma pessoa que está vivendo né, no estado de pobreza, no estado de miséria, como ela vai fazer um tratamento que ela tem que ingerir os comprimidos depois de uma alimentação? Às vezes a pessoa não tem nem com que se alimentar. Entende como é complexo? Muitas pessoas que vivem com HIV hoje estão na rua. Em São Paulo, a gente vive uma crise muito grande. Pessoas em situação de rua que vivem com HIV. Como essa pessoa que vive na rua, que não sabe nem onde vai dormir, vai guardar o seu medicamento, vai tomar todo dia no mesmo horário? É importante que o medicamento de HIV seja tomado sempre próximo do mesmo horário, todos os dias, né? De barriga cheia, tudo isso. Como uma pessoa que vive na rua vai fazer isso? Então, ao mesmo tempo que eu defendo a bandeira, temos que dizer que viver com HIV é simples, porque isso ajuda a gente a eliminar estigma e preconceito. A gente tem que mostrar quão complexo essa epidemia é hoje no nosso país, matando muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+, negros, periféricos, pessoas em situação de rua, pessoas privadas de liberdade, né, profissionais e profissionais do sexo. Então, esse paradoxo entre a simplicidade e a complexidade. Entendi. E para fechar, eu queria saber o que você espera, assim, que o seu documentário impacte na vida dos jovens hoje em dia e deixar para a gente uma reflexão também. Eu
gostaria muito que o documentário fosse um dispositivo do diálogo. Nada mais do que isso. Eu acho que o documentário ele pode ser uma ferramenta de sensibilização, para que a partir dele as pessoas falem mais sobre. É isso. Eu acho que nada para além disso. E a mensagem que eu deixo é que cada um reflita sobre suas próprias ações, entenda se não existe nenhum grau, né, dentro do espectro aí de sorofobia. Se a gente não está sendo preconceituoso para si mesmo e para com os outros em relação ao HIV e à AIDS, né? Se a gente não tem discursos que, por mais progressistas que a gente seja, que a gente não tenha discursos que reforcem o estigma e o preconceito. Perfeito. André, muito obrigada, de verdade. Foi incrível esse espaço, esse tempo que a gente teve aqui. Eu aprendi muito com você e espero que também as pessoas aprendam, né, com essa entrevista. Foi muito incrível mesmo. Muito obrigada. Bom, obrigado, querida. Um grande beijo. E agora o filme está na Netflix, né? Então, quem quiser assistir, é só entrar na Netflix. E no ano que vem a gente vai distribuir ele em outras plataformas também, plataformas mais acessíveis ainda. Então, é só aguardar as novidades no @precisamos falar sobre isso. Pode deixar, eu assisti lá também, muito bom. Obrigado. Tchau, tchau, viu? Tchau. Tudo de bom para você. Obrigado. Tchau. Bem, tchau, tchau. Obrigada.